onde temos um exemplo de evangelistas, pastores e mestres atuando na igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Comentário de Mário Persona. Um ensino bem positivo disso nós encontramos em Atos 11, quando nós vemos diferentes exercícios de dons ali e também o reconhecimento uns dos dons do outro. Em Atos capítulo 11, versículo 19, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Esse é o evangelista. Ele sai e vai anunciar o evangelho. E o trabalho dele é entre os pagãos, entre os incrédulos, anunciando o evangelho. E quando é feito de acordo com a vontade do Senhor, isso gera fruto, isso dá fruto. E a mão do Senhor, no versículo 21, era com eles. E grande número creu e se converteu a eles, não, ao Senhor. Ao Senhor, porque eles pregavam o Senhor. Aí no versículo 22, chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui é o pastor atuando, o dom de pastor. O dom de pastor. O evangelista vai buscar matéria-prima, né, para a assembleia. O pastor, então, é o que congrega essas pessoas em torno de Cristo, é o que consola, é o que conforta, é o que alimenta. Esse é o pastor. E o caráter do pastor é esse do versículo 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, disse assim: mas eles pregaram o evangelho imperfeito, eles não conhecem muito para pregar. Não, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. É isso que faz o pastor. Ele entende a obra do Senhor, o trabalho do Espírito Santo, fazendo através de um dom, e ele então dá continuidade a isso. Ele não vai criar obstáculos, né? Ele não vai querer se considerar melhor do que os outros que vieram pregando o evangelho, talvez até com muito menos conhecimento do que Barnabé. E no versículo 25, Barnabé reconhece os limites também do seu dom. Embora ele não deixe de ajudar ali naquela assembleia que começava, nós lemos que no versículo 25 diz que partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Saulo era um mestre. Saulo tinha o dom de mestre, além de ser apóstolo, né? Então Barnabé reconhece a sua limitação e vai atrás de Saulo, vai buscar Saulo. Um cristão, ele tem que reconhecer os seus limites e ele tem que buscar ajuda de irmãos que tenham dons que sejam complementares ao seu. Porque nenhum membro do corpo é autossuficiente. Todos dependem uns dos outros. O dedo mindinho não pode se considerar menor do que a perna e vice-versa. Todos dependem uns dos outros. E naquele dia, versículo 27, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Veja que agora virão aqueles que vão trazer a palavra de Deus na forma de profecia, de revelação. No começo da igreja não havia textos escritos no Novo Testamento. Por isso que lá em 1 Coríntios 14, nós vemos que fala em 2 ou 3 profetas,
e os outros julguem, mas vindo revelação, mas se alguém tiver revelação, calem-se os primeiros, porque a revelação era importante. Por quê? Porque eles não tinham os textos escritos ainda. Os profetas profetizam, falam que é um profeta. O profeta é um que fala da parte de Deus. Então, quando nós estamos, por exemplo, fazendo um estudo da palavra, os que estão falando estão profetizando, falando da parte de Deus, daquilo que aprendem na palavra de Deus. Mas nós não temos revelações mais, porque as revelações cessaram quando foi completada a revelação de Deus no Novo Testamento. E foi dada a Paulo fazer esse completar da revelação, não é? Hoje já temos ela completa, mas no começo da igreja havia revelações, e havia profetas que vinham, né, como esses que descem de Jerusalém, Antioquia, que vinham trazer também, vamos dizer assim, a palavra fresca, o que o Espírito Santo estava revelando naquele momento para eles, naquela situação. Por isso que eles vão falar no versículo 28, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e que isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, quando nós entendemos que o perfeito funcionamento da igreja ou assembleia depende de todos os dons, e que cada dom deve reconhecer até onde vai, para ele depois buscar recursos e buscar ajuda em outros dons. Quando eu leio um livro de algum irmão explicando a Bíblia, eu estou buscando ajuda de um dom que eu não tenho, porque eu não sei aquelas coisas que ele está ensinando. Ele tem um dom de mestre que eu não tenho, então eu tenho que buscar. Por isso que nós lemos, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu já tenho a Bíblia, eu li a Bíblia, eu só leio a Bíblia. Bom, você só lê a Bíblia, você está desprezando os dons que Cristo deu à igreja. Parece muito espiritual dizer que não lê livros, só lê a Bíblia, mas isso é desprezar os diferentes dons, que quando não estão atuando de forma vocal na Assembleia, eles atuam de forma escrita, através de livros. Por isso que nós temos um manancial imenso de livros de irmãos que desde o século XIX entenderam, né, muitas verdades que antes estavam soterradas pelo Vaticano, pela Igreja Católica. Estavam debaixo do entulho, melhor dizendo, né, estavam soterradas pelo entulho da má doutrina do catolicismo. Então o Senhor usou esses irmãos para trazer à tona essas verdades, assim como usou Martinho Lutero antes deles, para trazer à tona uma verdade que estava na Bíblia, que era da justificação pela fé, mas que estava entulhada também pelas diversas doutrinas erradas do catolicismo. Então uma pessoa que fala que só lê a Bíblia está errando, porque não está reconhecendo os outros dons que Deus deu, que o Espírito Santo dá à igreja, e muitas vezes esses dons se manifestam de forma escrita. Por isso que é tão importante nós lermos não só a Bíblia, mas lermos também comentários de autores que sejam fidedignos, que estejam de acordo com a palavra de Deus. E reconhecermos que nós não temos todo o conhecimento, não temos todos os dons. Não somos um cristão multitarefa, né, por assim dizer. Nós temos o dom que o Espírito Santo nos dá, usamos desse dom e não nos exaltamos por ele, mas buscamos, como fizeram aqui Barnabé, como fez Barnabé, né, buscamos um outro dom que venha a complementar, como ele faz aqui nessa passagem de Atos capítulo 11. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.